Como o MEI deve declarar o imposto de renda? Quer ver isso na prática junto comigo? Mais do que isso, quer entender como funciona o cálculo do lucro do MEI, escrituração contábil e percentuais de presunção do lucro presumido? Então fica comigo até o final do vídeo, eu explico tudo o que o MEI precisa saber para não errar na declaração do imposto de renda. Minha gente, o leão chegou. Mas a Econet não te deixa na mão jamais. Aqui no nosso canal você fica por dentro de todas as mudanças para não ficar com nenhuma dúvida na hora de preencher sua declaração. Já são mais de 10 anos aqui no YouTube falando de imposto de renda para você. Então já se inscreva e ative as notificações para você não perder nada do que publicamos aqui no canal. Com a Econet ao seu lado, o leão do imposto de renda vai virar um gatinho. Se você estiver com pressa, pode procurar os capítulos aqui embaixo e pular direto para a parte do seu interesse, ok? Mas antes de chegar no preenchimento da declaração do imposto de renda, eu preciso explicar algumas coisas bem importantes. Quando o assunto é MEI, é preciso ter algumas definições bem claras. Por exemplo, o contribuinte não deve confundir a declaração do imposto de renda da pessoa física, o IRPF, com a declaração do MEI, o DASN-CIMEI, que é obrigatória e deve ser entregue mesmo que o MEI não tenha gerado receitas no ano anterior. Outra diferença importante está relacionada ao faturamento do MEI e ao lucro do MEI. São duas coisas totalmente diferentes. O faturamento é a soma das receitas auferidas com a atividade desenvolvida. Já o lucro é o saldo apurado depois de deduzidos os custos e as despesas. Isso é até meio óbvio, não é? Acontece que o lucro do MEI pode ser apurado de duas formas: através da escrituração contábil ou, quando não se tem escrituração contábil, pode ser apurado aplicando os percentuais de presunção do lucro presumido sobre o faturamento anual. Escrituração contábil ou percentuais de presunção do lucro presumido? Fica tranquilo que eu explico o que significam. Escrituração contábil, em linhas gerais, é o registro regular dos fatos contábeis que ocorrem na empresa. A escrituração contábil é fundamental para que uma empresa, seja ela microempresa ou grandes companhias, possa controlar o seu patrimônio e gerenciar de forma adequada os seus negócios. Por essa razão, precisam manter um histórico das entradas e saídas de capital. Ou seja, se você realiza todo esse controle, ou se você contrata um contador para fazer isso para você, você tem sim escrituração contábil da sua atividade. Já os percentuais de presunção do lucro presumido servem para ser apurado o seu lucro utilizando uma presunção, ou seja, um valor aproximado que o próprio governo estipula para cada atividade. Justamente porque você não tem a escrituração contábil que nos daria um valor exato do lucro, temos que aplicar essa presunção para encontrar uma espécie de lucro aproximado. Se o seu MEI for um comércio, indústria ou transporte de carga, o governo presume que o seu lucro é de 8% da receita bruta anual. Se a sua atividade for de transporte de passageiros, a presunção de lucro é de 16% da receita bruta anual. Agora, se é um prestador de serviços em geral, a presunção de lucro será de 32% da receita bruta anual. E por que é tão importante assim saber se o meu lucro foi calculado através da escrituração contábil ou da presunção de lucro? Já eu explico a importância disso. Você vai entender muito bem a importância quando ver a simulação de cálculo que eu farei daqui a pouco. Agora que você já sabe que faturamento e lucro são coisas bem diferentes e que o lucro do MEI pode ser apurado de duas formas, a pergunta agora é: o MEI está ou não está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda? Vejam só. Não é porque é MEI que isso te obriga a fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física. As regras de obrigatoriedade do imposto de renda estão bem estabelecidas e nenhuma delas diz especificamente a respeito do MEI. São várias hipóteses de obrigatoriedade, mas eu vou destacar apenas três principais. Ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 no ano anterior, a que vale os seus prolabores como MEI ou a soma dos prolabores e salários recebidos caso você trabalhe registrado em algum lugar também, além de ser MEI. Ter recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200 mil. Aqui entram rendimentos isentos ou os valores recebidos, onde o imposto de renda já tenha sido descontado, como por exemplo, pensão alimentícia, rescisão de contrato de trabalho, PLR, prêmios de loteria e etc. Outra hipótese que merece destaque: possuir em 31 de dezembro do ano anterior a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, no valor total superior a R$ 800 mil. Bom, aqui são seus bens móveis ou imóveis, carro, casa, moto, terreno, chácara e etc.
e também direitos como participação societária. Geralmente, pessoal, quem é MEI acaba caindo em uma dessas três hipóteses de obrigatoriedade. Lembrando que existem outras que você também deve conhecer, mas nenhuma delas fala especificamente de quem é MEI estar ou não obrigado. Geralmente, é uma dessas três hipóteses que eu mencionei que acabam obrigando o MEI a ter que entregar a declaração do imposto de renda. Bom, dito isso, o que você precisa saber é que caso esteja obrigado a entregar a declaração, pode ser que parte dos valores recebidos do mês seja isento e a outra parte seja tributada. Na simulação que vamos fazer a seguir, você vai entender como fazer esse cálculo e onde serão informados esses valores na declaração. Eu sei que vocês gostam de simulações, não é mesmo? Exemplo de cálculo e de fato fica muito mais fácil para aprender utilizando um exemplo. Vamos lá então. Supondo que eu, MEI, tenha obtido R$80 mil de faturamento durante o ano passado, fruto da minha atividade como eletricista, ou seja, um prestador de serviço. Desses R$80 mil, vamos considerar que R$22 mil foram despesas com a minha atividade, equipamentos e aluguéis, por exemplo. Faturei 80 mil, tiro 22 mil de despesa, meu lucro, portanto, foi de 58 mil reais. É aqui, meus caros, que verificamos a importância de ter ou não a escrituração contábil que eu expliquei agora há pouco. Esses 58 mil reais podem ser totalmente isentos na declaração de imposto de renda, se o MEI tiver a escrituração contábil, ou seja, o lucro contábil demonstrado na contabilidade. E se não tiver? Lembra que eu expliquei que existem duas formas de se encontrar o lucro do MEI? Se não tiver a escrituração contábil, vamos para a segunda forma de calcular o lucro, aplicando o percentual de presunção do lucro presumido. Lembra da tabela que eu mostrei? 8% para comércio, indústria ou transporte de carga, 16% para transporte de passageiros e 32% para prestador de serviço em geral, que é o nosso caso da simulação. Eletricista é um prestador de serviço. Como fica o cálculo então? Faturamento de 80 mil reais vezes 32% de presunção de lucro, o que dá um resultado de 25.600 reais. Mas vocês sabem que o meu lucro, na verdade, foi de 58 mil reais, certo? Então, desses 58 mil reais, 25.600 são isentos. O restante, R$ 32.400, serão tributáveis. Entenderam agora por que é tão importante para o MEI ter a escrituração contábil? Se tivesse, os R$ 58 mil seriam isentos. Como não tem, o governo pressupõe que somente R$ 25.600 são isentos. O restante, infelizmente, ele tributa. Agora que você já sabe como calcular o lucro do MEI e já entendeu a diferença entre ter ou não ter a escrituração contábil, e mais, já viu também quando o MEI está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda, só nos resta agora entrar no programa, mostrar onde os valores devem ser informados. Vamos lá? O que for rendimento isento, tanto faz se calculado com base na escrituração ou na presunção de lucro, deve ser informados na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, código 13, rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, exceto prolabore, aluguéis e serviços prestados. Já a parcela tributável deve ser informado na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular. Agora, deixe nos comentários se ficaram com alguma dúvida. E depois, qual desses dois vídeos aqui você vai assistir? É só clicar na imagem e continuar assistindo os conteúdos que preparamos para te ajudar com a sua declaração do imposto de renda. Tchau, tchau!